Bem, agora vamos ver sobre artigo de opinião. Vamos dar uma olhada no texto e identificar a característica desse gênero textual. Em seguida, a gente vai fazer uma revisão em espiral do que a gente já trabalhou até aqui. A inserção da fala da especialista contribui para a argumentação do texto. No entanto, sua caracterização como gênero discursivo decorre principalmente. Aqui deveria ser um ponto, né? Ele errou. Vamos lá. A participação de leitores constitui um dos principais desafios da educação brasileira. O incentivo à leitura deve envolver escolas, famílias e políticas públicas capazes de ampliar o acesso aos livros e a desenvolver o pensamento crítico. Como afirma a professora Magda Soares, referência nos estudos sobre alfabetização, formar leitores é formar cidadãos capazes de compreender e transformar a realidade. Nesse sentido, fortalecer programas de incentivo à leitura representa um compromisso permanente com a qualidade da educação e com o desenvolvimento do país. Essa convicção orienta as ações e os posicionamentos apresentados por este portal em defesa da formação leitora. Ok. Então, foi um texto, né, que apresentou o posicionamento de uma professora, daqui até aqui, no caso, né, um posicionamento de uma professora, sobre o debate ali, leitura, incentivar a leitura nas escolas e como a leitura é importante na formação do cidadão. Perfeito. Aí a questão pede assim: a inserção da fala da especialista contribui para a argumentação no texto. Perfeito, tá certo. Ajuda a validar, né? No entanto, sua caracterização como gênero discursivo decorre principalmente do quê? Ou seja, a caracterização, essa caracterização do gênero discursivo, no caso, a inserção dessa fala da especialista, ela contribui no quê? Vamos ver. A utilização da citação como argumento de autoridade, perfeito, tá certo, argumento de autoridade, sim, ela é uma professora, ela está colocando o ponto de vista ali para ajudar, no caso o autor está colocando o ponto de vista dessa autora aí, dessa professora, para validar a tese que ele tem sobre a formação de um cidadão leitor. Recurso característico dos textos de divulgação científica, aí já deixou a desejar, né? Já deixou a desejar porque os textos de divulgação científica não trazem uma opinião. Eles não trazem essa opinião. E esse texto ele nem é de divulgação científica. O texto de divulgação científica é um texto muito mais informativo. Ele vai trazer é, dados de alguma pesquisa, de um projeto que algum professor está fazendo e ele quer expor. Então ele vai colocar como divulgação científica. Nada a ver. Falso. Deixa eu mudar de cor. Falso. A construção de um posicionamento, sim, cuja responsabilidade é atribuído a alguma coisa, no caso, à instância que publica o texto, e não a especialista mencionada, falso. O argumento da especialista é usado para validar esse texto. Imagina o seguinte, que a fala dessa especialista ela é utilizada para a construção de um posicionamento cuja responsabilidade é atribuída à instância que publica o texto. Ou seja, o texto está usando a própria pessoa para invalidar o tema dela, para contrapor ela mesma, não faz sentido. Da representação, então, a inserção da fala do especialista contribui para a argumentação no texto, no entanto, sua caracterização como gênero discursivo decorre principalmente da apresentação de uma opinião individual fundamentada nas ideias da pesquisadora citada, característica do artigo de opinião. Verdade. Essa daqui está certa, e é justamente isso que faz o artigo de opinião. A diferença entre o artigo de opinião e o editorial é que no artigo de opinião eu tenho uma pessoa falando, uma pessoa validando aquele argumento. Tem que ter assinatura de uma pessoa, ou ao longo do texto, ou abaixo do texto, mas tem que ter uma pessoa validando. Aí essa pessoa ela pode ser, claro, né, um especialista, um intelectual da área, uma pessoa, um jornalista, mas tem que ter um artigo, mas tem que ter a assinatura dessa pessoa validando o que ela está escrevendo. Se não tiver, se não tiver a assinatura dela,
é um editorial. Ah, então foi publicado lá no New York Times uma, um texto, e nesse texto que falava sobre combate às mudanças climáticas, é, foi no finalzinho daquele texto lá, ou no meio do texto, tinha um argumento de autoridade, falando, então aquilo ali é um artigo de opinião. De fato, é um artigo de opinião. Se não tivesse a assinatura de uma pessoa, se não tivesse aquele argumento de opinião, então aquilo ali, aquele argumento, no caso, né? Se não tivesse aquele argumento de autoridade, aquilo ali seria um editorial. Perfeito? Então, alternativa letra C é a nossa resposta. A predominância da informação especializadas que transforma o texto em uma reportagem, não. Reportagem, claro, como a gente, de caráter científico, não, falso. Reportagem, como a gente viu, ela é aquele gênero textual em que eu tenho. Ela é como se fosse uma notícia, só que muito mais sofisticada. Tem um tempo muito maior de apresentação, aprofundamento muito maior, é uma objetividade. Lembra, né, que a gente comentou, até fazendo uma revisão já espiralizada aqui, que a notícia, ela é algo branda, ela é algo rápido, direto ao ponto, eh, ela apresenta logo o fato sem apresentar um ponto de vista, ela é objetiva, não apresenta marcas de subjetividade, os adjetivos dela não são adjetivos subjetivos, são adjetivos objetivos, e os verbos são sempre os verbos no pretérito perfeito. Ocorreu, transformou, que é que dá uma certeza de algo que realmente aconteceu. A reportagem, a única diferença é que ela tem um tempo muito maior de duração. Então ela usa dados estatísticos, ela usa pesquisas, fatos, relatos, ela vai atrás, ela busca, ela aprofunda. O editorial, como a gente viu, ele é, ele é um gênero textual, né, que ele utiliza, que ele já é muito mais subjetivo em relação à reportagem à notícia, então ele já tem mais uma marca de opinião, embora tenha uma formalidade em sua construção, ele é validado por um veículo de comunicação e não por uma única pessoa, então foi uma ONG que falou, foi o governo, foi a Casa Branca, foi o Planalto, foi um congresso, foi o governo, é uma instituição, é um órgão, é um conjunto de pessoas e não uma única pessoa, diferente do artigo de opinião, que daí eu já tenho um intelectual, um argumento validado com a sua opinião, é, é algo muito mais subjetivo, então, até porque já tem o nome ali, opinião, então ele volta muito mais para um caráter argumentativo, apresentar uma tese, apresentar um ponto de vista sobre um tema, e geralmente é um tema polêmico, enfim. A gente fez a nossa revisão espiralizada e ainda resolvemos uma questão. Só resolvendo por último, destrinchando aqui, a alternativa letra E diz que da reunião de diferentes perspectivas sobre o tema, permitindo ao leitor formular autonomamente sua conclusão. Não, não é. Aqui ele só está apresentando um tema e validando com o da professora, mas de fato a resposta para a gente aqui é a letra C. E é isso.